Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Aqui, Fernanda Lloyd. Gostaria de mais uma vez agradecer por seu trabalho por nós, seus alunos. Minha dúvida é quanto ao estudo de história. Como organizar o estudo dessa disciplina? É melhor ter uma ideia de história geral para depois concentrar o estudo em alguns períodos? Ou é melhor concentrar-se em vários autores e livros a respeito de um período específico que nos interesse? Esta última hipótese, evidentemente, porque a própria noção de história geral universal é uma noção altamente problemática. A melhor coisa é você pegar um ou alguns poucos livros de história sobre um período específico, um acontecimento específico, e você estudar esse livro não só no conteúdo dele, mas na própria composição, quer dizer, como é que o sujeito fez isto? Como é que ele descobriu essas coisas? E como, por exemplo, diante de fatos que tinham vamos dizer, podia ter uma interpretação ambígua, ou que não havia um conhecimento completo da coisa, faltava elemento. Como é que ele preencheu isso? Como é que ele se virou em cada caso? Tá certo? Isso é a coisa mais bonita que tem na ciência histórica, né? Leopold von Ranke dizia que o objetivo da história é contar as coisas como elas efetivamente se passaram. Eu digo, bom, isso aí parece simples, mas mesmo que você fosse uma testemunha ocular dos acontecimentos, você não sabe tudo a respeito deles. Você sabe apenas um pedaço que você viu. Então você já não vai contar as coisas como elas efetivamente se passaram, mas as coisas tal como chegaram ao seu conhecimento. Mas você não se contenta com isso. Você quer saber também como outras pessoas viram, e idealmente você quer saber como todos os personagens envolvidos entenderam o que estava acontecendo. Isso basta? Também não, porque pode ser que todos os personagens envolvidos não tenham entendido o conjunto que se passava e as implicações de longo prazo das suas próprias decisões. Então é nisso que o historiador se esforça, vamos dizer, para alcançar o máximo de inteligibilidade, tá certo? De certos, vamos dizer, complexos de fatos, onde os próprios personagens podiam não estar entendendo a coisa inteira. E onde ele, como historiador, ele tem uma posição privilegiada, de certo modo. Por exemplo, ele pode ter ao mesmo tempo o testemunho de pessoas que não contaram esses testemunhos uns para os outros. Quer dizer, eu não sei o que o vizinho sabe, ele não sabe o que eu sei. Mas o historiador sabe o que eu sei, sabe o que o outro sabe. Então, é claro que é uma posição privilegiada. Mas essa busca de inteligibilidade, ela evidentemente é limitada. Na verdade, podemos dizer, ela sempre fracassa. Tá certo? Então, o objetivo não é alcançar a inteligibilidade integral, como o marxismo pretende, tá certo? Mas o máximo de inteligibilidade possível para cada caso. Não é isso? Então, você pega algum bom livro de história, tá certo? E leia o livro e depois veja as fontes de onde o sujeito foi tirando e como ele trabalhou cada uma. Isso é que é uma verdadeira maravilha você fazer isso. Em alguns casos é muito difícil, porque alguns historiadores lidam com uma tal multiplicidade de fontes, às vezes de natureza totalmente heterogênea, né, que nós teríamos dificuldade de lidar com aquilo. Tá certo? Então, mas tem alguns livros que eles são desenvolvidos a partir de uma determinada fonte em particular. Então, por exemplo, existe um livro belíssimo no Brasil que chama Vida e Morte do Bandeirante, o autor chama Alcântara Machado, né? Ou um conjunto de documentos que foi liberado, vamos dizer, pelo governo, e ele pegou aqueles documentos e trabalhou em cima disso. Leia isso para você ver como um belo historiador, né, trabalha um conjunto definido de documentos. Agora, em outros casos, por exemplo, pegar o livro do Modris Eckstein, o Rites of Spring, a multiplicidade de fontes que ele usou, mas é uma vida inteira de leituras que ele usou para fazer aquilo. Né?
leitura, observação, ele usa ali obras de arte, diários de pessoas, jornais, documentos oficiais, tudo entrou ali. Tá certo? Então, eu sugiro, pegue um livro que trate de uma coisa mais específica, não é isso? E onde você tem acesso, se não, vamos dizer, aos próprios documentos originais que o sujeito lidou, né? Pelo menos que você saiba quais são esses documentos, qual era o teor deles e como eles foram trabalhados.